Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançais as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiam. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: Mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava mais de mais. Por isso, ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando-o por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrozais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico:
a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E depois disto saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhes: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeceis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhes então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, em tornar-se a vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho.